No ritual da iniciação cristã de adultos, o capítulo 4 trata especificamente da preparação para a confirmação e Eucaristia de adultos batizados em criança e que não receberam a catequese. As sugestões seguintes referem-se aos adultos batizados na infância que não receberam depois a devida catequese e por isso não foram admitidos à confirmação e à Eucaristia. Podem, contudo, ser aplicadas a casos semelhantes, principalmente de adulto batizado em perigo ou em artigo de morte. Embora esses adultos não tenham ainda ouvido o anúncio do mistério de Cristo, sua situação não é igual à dos catecúmenos, porque já foram introduzidos na igreja e se tornaram filhos de Deus pelo batismo. Sua conversão se fundamenta, portanto, nesse batismo recebido, cuja graça devem fazer crescer. Como para os catecúmenos, a preparação desses adultos requer um tempo prolongado, no qual a fé infusa no batismo deve crescer, chegar à maturidade e enraizar-se profundamente mediante a formação pastoral que lhes é dada. É preciso que sua vida cristã lance raízes por meio dos ensinamentos recebidos, da conveniente catequese, do relacionamento com a comunidade dos fiéis e da participação em alguns ritos litúrgicos. O currículo da catequese corresponde, de ordinário, ao dos catecúmenos. Na sua aplicação, porém, o sacerdote, diácono ou catequista considere as condições peculiares dos adultos que já receberam o batismo. A evangelização e o pré-catecumenato. Do mesmo modo que os catecúmenos, também esses adultos sejam ajudados pela caridade fraterna e pela oração da comunidade dos fiéis, que darão testemunho de sua idoneidade quando se tratar de admiti-los aos sacramentos. Os adultos são apresentados à comunidade por um introdutor. No tempo da formação, cada um escolhe, com a aprovação do sacerdote, um padrinho que o acompanhará como representante da comunidade e terá em relação a ele as mesmas funções que o padrinho em relação ao catecúmeno. O padrinho escolhido nessa ocasião poderá ser o mesmo do batismo, se for realmente capaz de exercer essas funções. O catecumenato ou o tempo da catequese. O tempo da preparação é santificado por atos litúrgicos, sendo o primeiro rito pelo qual os adultos são recebidos na comunidade e tomam consciência de ser seus membros por já possuírem o caráter batismal. Daí em diante participarão da liturgia da palavra, não só nas celebrações da Assembleia dos Fiéis, como nas que se destinam especialmente aos catecúmenos. Para significar a ação de Deus nesse processo de preparação, podem ser utilizados alguns ritos do catecumenato que correspondam à situação e ao bem espiritual desses adultos, como as entregas do símbolo, da oração do Senhor ou também dos evangelhos. O tempo da catequese seja adequadamente inserido no ano litúrgico, sobretudo quanto à última parte, que de ordinário se ajustará à quaresma. Reúnam-se nesse período para celebrações penitenciais que conduzem ao sacramento da penitência. O tempo da purificação e iluminação. O ponto alto de toda a formação será normalmente a vigília da Páscoa, em que os adultos professarão a fé batismal, receberão o sacramento da confirmação e participarão da Eucaristia. Se a confirmação não puder ser dada na própria vigília pascal, pela ausência do bispo ou do ministro extraordinário, seja ministrada quanto antes e, na medida do possível, no tempo pascal. O tempo da mistagogia. Finalmente,
os adultos completarão sua formação cristã e integração na comunidade, vivendo como os recém-batizados o tempo da mistagogia.